Eu vou falar um pouco da história, né, do desenvolvimento da eletricidade, para a gente entender como que evoluiu o pensamento nesse sentido. E aí depois a gente vai falar de uma coisa mais prática, que é o que mais cai em vestibular, que as primeiras leis de Ohm, né? Primeira e segunda lei de Ohm, vocês já devem ter visto. Mas antes da gente chegar lá, eu vou falar um pouquinho de eletricidade. Então, os primeiros registros que a gente tem falando de eletricidade, eles são lá da Grécia. O Tales de Mileto, que ele percebeu que esse material que está aí no desenho, né, que é uma resina chamada âmbar, ele percebeu que esse âmbar, ele às vezes ele atraía objetos. Então, por exemplo, ele passava esse âmbar no pelo de um boi, né, de uma vaca, e aí ele encostava, por exemplo, sei lá, em uma pena ou em um papel, alguma coisa assim, ele percebia que aquilo se atraía. Então, ele percebeu que existia uma força que ele não entendeu por que existia aquela força, né? Mas foi a primeira vez aí que nos registros que a gente teve contato com eletricidade. E em grego, esse ambar, ele, ele era a palavra ambar igual a elétron. Desse primeiro contato que o Tales de Mileto teve com a eletricidade. Só que ele não sabia, né, do que se tratava. Ele percebeu que existia uma força, que era a força elétrica, mas ele é, e aí depois, muito tempo depois, isso já é por volta de 1800, um médico italiano, é, é o, se o nome dele, mas um médico italiano, ele, ele percebeu que tinha eletricidade no sapo. Ele estava estudando o sapo, né? Então ele era médico, biólogo, ele estudava esse tipo de coisa, e ele percebia que quando ele colocava o bisturi dele, então tá ali, né, aquela pinça, tá desenhada aqui, que é zinco e cobre, quando encostava no sapo, o sapo contraía a perna. Então, ele tentou entender o que era aquilo. E aí ele achou que era uma eletricidade animal, que vinha do corpo do sapo. Então ele achou que era isso, ele estudou bastante isso. Só que aí ele chamou um amigo dele para estudar, que já era um cara mais da área da física, que é o Alessandro Volta. E aí o Alessandro Volta, estudando lá junto com ele, percebeu que, na verdade, não era a eletricidade animal. Na verdade, era o que gerava a eletricidade era a diferença entre os metais ali. Então, como vocês podem ver, o bisturi dele é de zinco e de cobre. Então, é essa diferença de metais que fazia com que gerasse eletricidade. Então, eles perceberam, começaram a estudar, que a eletricidade, para você gerar eletricidade, você tinha que ter dois metais diferentes e um sal no meio. No caso aí seria, por exemplo, o suor do sapo, ou sei lá, o líquido que tem lá no sapo, né? A gente consegue fazer isso, por exemplo, com vinagre. Então, o Alessandro Volta, ele começou a fazer pilhas. É, utilizando esse conceito. Então, como que eram as pilhas, né? É essa que está no meio aí, tá vendo? Um negócio que é tipo esse cilindro no meio. Esse cilindro é a primeira pilha, e por isso que pilha hoje se chama pilha, porque é uma pilha mesmo, uma pilha de metais.
que era cobre, zinco, cobre, zinco, cobre, zinco. E eles molhavam essa pilha com algum sal. Então, por exemplo, com vinagre, algum ácido, né? Alguma coisa que tivesse essa acidez. Isso fazia gerar, mas na época eles não sabiam esse nome ainda. Aí que eles descobriram que isso fazia gerar uma diferença de potencial. E aí você já deve ter ouvido falar, né? Diferença de potencial, ou voltagem, tensão, tudo, são vários nomes para a mesma coisa, né? Eu já vou explicar o que é diferença de potencial. Mas aí que ele começou a entender que existia uma diferença de potencial, e essa diferença de potencial gerava eletricidade. Tanto que quando a gente hoje fala de diferença de potencial, que é o que tem na tomada, por exemplo, né? Por que a gente tem 2 furos na tomada? Porque tem uma diferença de potencial entre um furo e outro. Que aí, por exemplo, na nossa casa a gente sabe, né? Quando a gente vai ligar um equipamento, a gente pergunta, essa tomada aqui é 110 ou 220? Do que a gente está falando? Da diferença de potencial. E esse 110 ou 220, e qual que é a unidade de medida? Volts, né? 110 volts, 220 volts, que vem do nome desse cientista que descobriu isso, que era o Alessandro Volta. E aí eles começaram a trabalhar com pilhas, eles começaram a entender, então começaram a fazer pilhas de diversos tamanhos, que era, assim, fazia tipo pilhas gigantescas, assim, com um monte de metal, cobrezinho, com umas placonas, né? E aí fazia umas pilhas gigantescas e geravam eletricidade. Lá no Museu Catavento, lá eles têm uma pilha de volta. Lá, tipo, uma pilha fiel a essa daí mesmo, né? Eles fizeram. Aí se vocês forem lá, vocês vão ver que é isso. É tipo uma placa de zinco, uma placa de cobre, aí eles jogam lá um vinagre e fecha o circuito. E aí tem um voltímetro que mede a diferença de potencial lá, e aí dá para ver que se gera eletricidade. E aí foi quando a gente começou a ter um certo domínio sobre a eletricidade. Isso eu estou falando de 1800, 1800 e pouquinho. Mas ainda a gente não tinha um entendimento completo da eletricidade, a gente não sabia que tinha a ver com magnetismo, né? A gente ainda não tinha, só sabia isso, que existia eletricidade e era gerada por uma diferença de potencial, que aí no caso era por conta de 2 metais diferentes. E aí um professor, que é o Ørsted, esse carinha que está com a foto aí, ele começou a trabalhar com pilhas. Então ele fazia circuito e media lá qual que era a corrente elétrica da pilha. Aí começaram a acender lâmpadas, né? Com a eletricidade. E aí eles perceberam, sem querer, tem uma lenda que fala que até um aluno que estava distraído na aula, ele percebeu que um ímã se movia quando ele fazia a pilha funcionar. Aí tem o desenho ali embaixo, né? Tem um circuito, aí conforme liga o circuito, o ímã se move. E aí o aluno perguntou para ele, né? Por que, professor, que o ímã está se movendo? Porque não tinha relação nenhuma, né, com o ímã. Eles estavam trabalhando com eletricidade, o ímã estava lá assim por acaso. Por que o ímã se mexeu? A bússola, né? E aí eles começaram a investigar o porquê disso. E aí eles perceberam que a eletricidade gerava um campo magnético. Que é o que, por exemplo, a gente faz hoje para gerar eletricidade numa usina hidrelétrica. Só que a gente faz ao contrário, né? Então, por quê? O que eles perceberam? Que a eletricidade gera campo magnético. Então, um campo magnético está relacionado com a eletricidade. É importante.
desse experimento aí de George. E é daí que surgiu o eletromagnetismo, né? Então, eletricidade e magnetismo. A eletricidade anda junto com o magnetismo. A variação de um elétron, então, quando um elétron gira, ele gera um campo magnético. Todo elétron, aí vocês sabem que o elétron tem movimento, né? Por exemplo, tem o spin, ele gira em torno de si mesmo. Então, quando o elétron se move, ele gera automaticamente um campo magnético, uma propriedade. Na verdade, o magnetismo é uma propriedade do elétron. O elétron se move, gera um campo magnético. Por que, por exemplo, a gente não tem magnetismo, sei lá, na minha mão, né? Por que a minha mão não é magnética? A minha mão ela tem eletricidade, tem elétron em movimento. Então, por que ela não gera eletricidade? Se eu falei que todos os elétrons em movimento, quer dizer, por que ela não gera magnetismo? Se eu falei que todos os elétrons em movimento geram magnetismo. O que acontece é que na maioria dos corpos, os elétrons eles são desordenados. Então, cada elétron está girando para um sentido diferente do outro. Então, um campo magnético anula o do outro. E aí a gente não consegue perceber. Aí não se forma um campo magnético maior que a gente consiga perceber. Já um ímã, por exemplo, o que é um ímã? É um metal e geralmente os metais ele tem uma propriedade elétrica boa. Os elétrons deles são mais livres. Por isso que, por exemplo, a gente usa metal para conduzir eletricidade, né? Os fios são de quê? De cobre, por exemplo. Ou sei lá, prata, ouro. Esses metais, eles têm elétrons livres, eles conduzem bem a eletricidade. Então, um ímã nada mais é do que um metal que os elétrons eles estão alinhados. Os deles, que é o giro deles, estão todos no mesmo sentido. Quando isso acontece, o campo magnético de um elétron se soma ao do segundo, do terceiro, de todos eles. Então, todos, por exemplo, um ímã, os elétrons eles estão todos em ressonância, girando para o mesmo lado, e aí o campo magnético se soma, e aí forma um campo magnético resultante, que é o campo magnético do ímã, por exemplo, que aí a gente consegue mover coisas, né, com um ímã. Então é daí que vem o magnetismo dos elétrons. E ao Professor, contrário, oi, a corrente pode falar. elétrica, a corrente elétrica é justamente isso, né? Os elétrons ordenadamente. Sim, só que aí é outro movimento, né? Porque assim, também, né? Só que existem mais de um movimento dos elétrons. Movimento assim inicial seria o primeiro movimento, seria o spin, que é o giro dele em torno dele mesmo. É como se fosse a Terra. A Terra não tem o movimento de rotação e translação. O elétron é mais ou menos a mesma coisa. Ele gira em torno de si mesmo, que já gera um campo magnético, e ele também se move. Quando ele se move, também gera o campo magnético, que é o que a gente vê num fio, que é igual esse experimento aí. Então, é isso que você falou. Nesse fio, os elétrons estão andando ordenadamente, né? Todos indo para um sentido só, que é o sentido da corrente elétrica. E aí ele gera um campo magnético ao redor do fio. Mas mesmo se não tivesse corrente elétrica, por exemplo, no ímã não tem corrente elétrica, né? Os elétrons estão meio que parados ali. Só que eles não estão totalmente parados, porque eles giram em torno de si próprios. Aí é outro momento, o spin. Mas aí o mais importante é que isso que você falou, os elétrons em movimento, a corrente elétrica, quando eles estão em movimento, eles geram um campo magnético. Ou seja, é a variação do elétron que gera campo magnético. Isso que revolucionou toda a sociedade. Por quê? Porque os caras pensaram assim:
Se o elétron em movimento gera campo magnético, o campo magnético em movimento, ou seja, se você varia um campo magnético, ele vai gerar eletricidade. O que é eletricidade? O movimento ordenado dos elétrons. Eles só fizeram o experimento ao contrário. E aí foi que surgiu os geradores de energia, que é, por exemplo, a usina hidrelétrica, né? Como que a usina hidrelétrica funciona? A água, a água tem energia potencial gravitacional, né? Porque ela tem uma altura que vai se transformar em energia cinética, movimento, e aí o grande segredo aí é girar ímãs. Quando ela bate lá nas pás, né, na turbina, tem ímãs gigantescos grudados na turbina. E aquilo vai girar o ímã. Quando você gira o ímã, você está variando o campo magnético. Variando o campo magnético, você gera corrente elétrica. É exatamente o contrário do que a gente estava vendo aqui. E aí, graças a isso, a gente consegue ter eletricidade hoje em dia. E sempre assim, né? Sempre a eletricidade ela vem da variação do campo magnético. Mesmo que seja outro tipo de energia, por exemplo. É só a fonte que muda, né? Da hidrelétrica, qual que é a fonte? A energia potencial gravitacional da água. Se eu falo de energia nuclear, é a fonte que vai mudar, porque de vez de ser a água, vai ser uma reação nuclear que vai liberar energia, e essa energia vai ser na forma de calor. E esse calor, aí eles fazem uma usina de um jeito que esse calor, por exemplo, evapore uma água e essa água gire uma turbina. Aí, de novo, a turbina vai girar ímãs e gerar eletricidade. Então, quando a gente fala de tipo de energia, quando a gente fala de fontes de energia, né? Então fala lá, energia solar, ou energia eólica, ou energia nuclear, vários tipos de energia que a gente tem, renovável, não renovável, é só a fonte. Mas no final, o que eles vão fazer? Eles vão fazer algum jeito de converter essa energia em movimento de ímã a gerar, isso eu estou falando no caso de eletricidade, né? Que é a que a gente mais precisa. Então, no final é sempre isso. Eles vão fazer alguma coisa para que consiga mover ímã. Aí, quando você move o ímã, gera eletricidade. Aí, um pouco antes disso, né, de tudo que eu falei, porque aí eu já estou chegando no tempo moderno, tal, da gente já gerando eletricidade, já tem uma usina. Mas, um pouco antes disso, então, veio o Ampère. O Ampère, aí eu coloquei o Ampère porque na lei de Ohm que a gente vai ver que é uma equação com 3 variáveis. E aí uma das variáveis, que é a diferença de potencial, a gente vê que leva o nome do volt, né? Que é os volts, né? A voltagem. A outra variável vai ser a corrente elétrica, que a gente mede em amperes, né? Quando a gente fala, qual que é a corrente elétrica? Tantos amperes, que vem do cientista Ampère, que é um dos fundadores do telégrafo, que é essa máquina que eu estou mostrando aí. Então, nessa época, os caras estavam lá trabalhando com eletricidade, vendo qual era o funcionamento, o que poderia fazer, né? Foi nessa época que, por exemplo, o Thomas Edison usou a eletricidade para fazer lâmpadas, né? Para acender lâmpadas. E foi nessa época que surgiu o telégrafo, que é o pai do telefone, né? Que aí também então eles colocavam uma bateria ali, ó, tá aqui, né? Que na verdade era basicamente essa pilha que eu falei de volta, e aí gerava uma eletricidade. E eles conseguiram associar algum equipamento mecânico aqui
que eles escreviam. Então, tinha esses números aqui que a gente vê, que eu acho que é código Morse, não sei, mas eram essas letras e números aqui do lado, a codificação. E aí eles já conseguiam se comunicar à distância, né? Então, o cara falava lá de uma cidade a outra, através do telégrafo, que foi uma das primeiras aplicações da eletricidade. Né? Aí depois, mais para frente, com o telefone, é basicamente a mesma coisa, só que a corrente elétrica, num telefone ou no microfone, eles colocam cristais, e esses cristais, eles conseguem, é uma característica natural do cristal, ele converte eletricidade em pulso e gera pulso sonoro, por exemplo. Então, quanto melhor é um microfone, melhor é o cristal dele, ele vibra de uma maneira. Conforme ele recebe os elétrons, ele vibra. E essa vibração gera a onda sonora, e aí por isso que a gente consegue se comunicar hoje em dia. Aí eu coloquei aqui, mas não se assustem com isso aí, porque isso eu só coloquei porque é muito importante para a ciência mesmo, mas a gente não vê isso na escola, que são as equações de Maxwell. O Maxwell, ele foi o cara que unificou todo o conhecimento, então todo esse conhecimento estava surgindo lá. Já já vou falar do átomo também, porque enquanto isso, os caras estavam estudando a matéria, o átomo, os químicos, né? Estavam fazendo tabela periódica, querendo entender o que era o átomo, eles ainda não sabiam qual que era, por exemplo, a relação entre o átomo e o elétron. Então, eles estudavam eletricidade, mas meio que separado, não sabia muito bem. Como a gente sabe hoje, do elétron, do próton, como é a constituição do átomo, eles não sabiam. Mas esse cara aqui, o Maxwell, ele foi o cara que unificou todo o conhecimento de eletromagnetismo. Então, tudo que tinha a ver com eletricidade, magnetismo, e aí, por consequência, a luz, por exemplo, as ondas eletromagnéticas, né? Não só a luz, como eu já mostrei, as ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, tudo isso são ondas eletromagnéticas, que são tudo efeitos dessa sintonia entre eletricidade e magnetismo. E aí ele condensou em 4 equações aqui, que são as equações de Maxwell. Essas 4 equações, aí é só para quem estuda engenharia, quem estuda física, né? Para quem vai estudar eletromagnetismo, bem lá para frente. Aí estuda isso, né? Que aqui tem algumas equações que a gente não aprende na escola, que é integral, diferencial, é tipo uma matemática mais avançada, né? Mas ele condensou nessas 4 formulinhas aí todo o conhecimento que a gente tem de eletromagnetismo. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente usa de eletromagnetismo, e esse que é o bonito dessas leis dele. Porque 4 formulinhas descrevem tudo que a gente sabe de eletromagnetismo. Aqui vocês estão vendo 8, porque elas só estão escritas de maneira diferente. Uma está integral, a outra diferencial. Mas elas são a mesma equação, né? A da esquerda e a da direita. Então, são essas 4 aqui. Então, por exemplo, eu falei lá do Ampère, que foi o cara que descobriu o telégrafo. A lei de Ampère está aqui também, tá vendo? A lei de Ampère, Maxwell. Na verdade, o Maxwell ele pegou umas leis que já existiam e unificou as leis e modificou a maneira que a ciência foi evoluindo, né? Então ele meio que deu uma roupagem mais bonita para ela, e mais certeira, né? Mais condizente com o conhecimento que ele já tinha adquirido. Então aqui tem a lei de Maxwell, a gente vai ver a lei de Ohm, né? Que é o que a gente vai estudar hoje. Ela também está aí dentro dessa lei, das 4 equações do Maxwell, né? Aqui, por exemplo, só para vocês terem uma noção, né?
por exemplo, essa equaçãozinha aqui da lei de Ampère, a primeira aqui. Só para vocês verem, assim, sem entender a equação, só para entender o que ele está falando mais ou menos aqui. Esse Bzinho aqui, com a setinha, né, que é um vetor de B, ele é o campo magnético. E aí, se você olhar do outro lado da equação, tem um izinho ali, né? Tem um izinho. Então, o que essa lei basicamente está dizendo? Que o campo magnético, a variação do campo magnético, gera corrente elétrica, gera o izinho. Então, tudo isso que a gente viu aí, do Ørsted, lá do sapo, da pilha de volta, do Ampère, aí a gente vai ver da lei de Ohm, tudo isso, nessas 4 equações, ele está explicando tudo. Aí já um outro que tem muito a ver também, só que aí era meio que um outro campo de estudo, que era o campo de estudo mais da química lá, dos modelos atômicos, né? Então, quando a gente vai falar de átomo, aí também a gente vai ter que voltar lá para a Grécia. O próprio nome átomo, ele significa indivisível, né? Não divisível. Porque lá na Grécia, os caras conceberam essa ideia, que se a gente pegasse a matéria e fosse cortando em pedacinhos cada vez menores, ia chegar numa parte que toda a matéria era constituída daquela partezinha ali. E aquela partezinha seria indivisível, que aí eles chamaram de átomo. Mas depois disso, essa ideia foi até abandonada. Depois veio Aristóteles, explicou a matéria de outra maneira, e ele explicava que todas as matérias eram feitas dos 4 elementos, né, que é o água, fogo, terra e ar. E aí foi abandonada assim, por milhares de anos, essa ideia do átomo. Depois, já aqui próximo da gente, que já é na mesma época do que eu estou falando da eletricidade, ali fim de 1700, começo de 1800, o Dalton fez um modelo atômico, que era bem parecido com o dos gregos, né? Aí se vocês olharem aqui o primeiro modelinho aqui, esse que é só uma bolinha, ele fez um modelo que os átomos eram substâncias idênticas, menor e indivisíveis, né? Então era a menor substância da matéria. E aí ele meio que pegou o modelo grego e deu lá a roupagem mais moderna e tal. Só que aí vieram essas descobertas que a gente está falando, que é a descoberta da eletricidade. Então os caras já sabiam que existia a eletricidade. Então, veio o modelo de Thomson, porque aí ele descobriu que, na verdade, a eletricidade tinha a ver com o átomo. Então, o átomo não era só uma matéria, tinha alguma coisa ali que se movia, na verdade. Que aí ele fez o modelo dele, que era, então, o núcleo positivo. Então, ele dividiu o átomo em 2 partes, né? O núcleo positivo e o elétron negativo, que era o modelo de pudim de passas que ele fala, que é como se fosse isso, o elétron fosse umas passas que tivesse no pudim ali, né, que seria o núcleo. Só que aí a gente ficou achando isso. Aí o interessante é porque sempre a gente pensa na matéria como sendo algo sólido, né? Pode ver que os primeiros modelos eles concebiam como algo sólido. Por quê? Se a gente pensa, uma pedra, por exemplo, não tem vazio, ela é sólida. E aí vocês podem ver que os modelos eles eram assim, tipo, eram corpos sólidos, né? Porém, quando o Rutherford, que já é o próximo modelinho aqui, fez um experimento, é um dos experimentos mais importantes da física, que é o modelo de Rutherford. O experimento de Rutherford que chegou no modelo de Rutherford. Eu até separei um videozinho aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, senão não vai dar tempo da gente fazer os exercícios. Mas
Depois que vocês colocarem no YouTube lá, experimento de Rutherford, vocês vão ver vários lá. Ele percebeu que o átomo, ele tinha vazio, na verdade, mais vazio do que preenchimento. E que é uma coisa revolucionária, né? Porque quando a gente pensa na matéria, a gente pensa que está tudo preenchido, né? Que não é vazio. Só que, na real, a maior parte das coisas é feita de vazio. E foi isso que ele descobriu, que tinha, então, o núcleo no centro e o elétron orbitando esse núcleo. E entre um e outro era um vazio enorme, é muito maior esse espaço vazio do que o espaço preenchido. Tipo, se você for ver o tamanho do elétron, o tamanho do núcleo, é muito menor do que o tamanho do vazio. Então, a maior parte da matéria é constituída de vazio. Então, ele chegou nessa conclusão, que é a conclusão que a gente tem hoje, né? Aí hoje tem o modelo de Bohr, que é o átomo mais moderno que a gente tem, que é o de Rutherford, só que aí ele colocou as camadas, ele viu que os elétrons podiam ficar em níveis de energia diferentes, que é aquilo que a gente já viu também, né? Quando o elétron passa de um nível para o outro, ele libera luz, por exemplo. Aí aqui é só a pilha de volta, que a gente já viu, né? Então, aqui o modelo de pilha, que hoje, basicamente, a nossa pilha é feita disso também. Tipo, ela só é menorzinha, porque tem mais tecnologia, mas é basicamente isso. A gente tem um lado positivo, um lado negativo. O que significa o lado positivo e o lado negativo? Significa que um lado tem mais elétrons do que o outro, só isso, porque são os elétrons que se movem, né? Os prótons não se movem. Então, um lado tem mais elétrons do que o outro. E aí os elétrons, eles se repelem, né? Porque negativo repele negativo. Então, o elétron de um lado, se você fecha circuito, e aí por isso que lá na pilha eu falei que os caras colocam vinagre, o vinagre vai meio que fazer a quebra desse... vai meio que quebrar esses elétrons, que liberar esses elétrons. E aí ele consegue conduzir esses elétrons que estão mais de um lado do outro, eles vão querer ir para o outro lado, para o lado que está positivo. E é isso que se chama diferença de potencial. É como se fosse uma diferença de potencial gravitacional. O que é uma diferença de potencial gravitacional? É uma altura, né? Se você tem algo que tá alto, ele ganhou energia potencial gravitacional. E aí, se você solta, ele entra em movimento. Então, uma diferença de potencial gravitacional é a altura. Né? Um corpo que está no chão está parado. Um corpo que está a 1 metro de altura tem uma diferença de potencial gravitacional de 1 metro de altura. A eletricidade é quase isso, só que não tem gravidade aí no caso. A diferença de potencial é elétrica. Por quê? Porque vai ser essa diferença meio que os elétrons se empurrando mesmo. Então, se de um lado tem muito elétron e do outro lado está faltando elétron, os elétrons eles vão querer ir para aquele lado que está faltando elétron, que é positivo, né? Negativo atrai positivo. Então, os elétrons vão se repelir e vão ir para o outro lado. E aí, isso a gente faz se a gente conseguir colocar um condutor, que no caso aí é um fio, né? A gente coloca o fio, fecha o circuito e acontece isso. E aí que chegou na parte aí que mais importa para o vestibular, né? Que é a primeira lei de Ohm. Então, aí eu deixei a pilhazinha ali para vocês atentarem o que está acontecendo. O que a lei de Ohm está falando? Só a primeira, o primeiro triangulinho aqui, né? Essa primeira formulinha aqui. Ela está falando que a corrente elétrica ela é proporcional à diferença de potencial, que aí aqui está o V, né? De voltagem, de volt. Então, ela é proporcional à diferença de
a diferença de potencial, e é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior for a resistência do circuito, do fio, mais difícil é de passar o elétron, né? Mais difícil é de gerar eletricidade. Então, essa fórmula diz isso, ó. Corrente elétrica é igual a V, a diferença de potencial, dividido pela resistência. As outras duas é a mesma coisa, só se eu mudo, né? Por exemplo, se eu passo o R para cá multiplicando, vai ficar R vezes I é igual a V, que é essa segunda. E aí, se eu quero saber o R, por exemplo, eu passo o I para lá dividindo. Então, vai ficar R igual a V vezes I. Eu não recomendo decorar, eu não acho que não precisa gastar memória com isso. É interessante entender que eletricidade, que é o I, corrente elétrica, ele é proporcional, então é igual a dDP, que é a voltagem, V, e é inversamente proporcional à resistência, dividido por R. Então, só vocês lembrarem isso. Eu tenho uma corrente elétrica, ela é igual a voltagem dividida pela resistência. E aí, dependendo do que vocês tiverem, vocês fazem a continha, passa para um lado, passa para o outro. Não precisa decorar as três, né? Que é a mesma coisa. A gente já vai fazer os exercícios, mas é só aplicação, né? Existe uma coisa que chama efeito Joule. O efeito Joule, ele é o efeito que acontece quando, então, uma corrente elétrica passa num fio e tem uma resistência. Quando ele passa, ele esquenta esse fio. Esse aquecimento, que é a conversão de energia elétrica em energia térmica, é o que a gente chama de efeito Joule, que é o que acontece no chuveiro, né? Então, aqui, ó, tem um modelinho de chuveiro. Passa, ó, tá vendo? Então, a voltagem é 110 volts, vai passar uma corrente elétrica aqui através da resistência, então tem os resistores aqui em ON, e aí cada resistor daquele vai representar um estado do chuveiro, né? Quente, frio, verão, inverno, aquelas coisas que tem lá no chuveiro, que é o quanto que vai esquentar. Então, o efeito Joule é isso, conversão de energia elétrica em energia térmica. A lâmpada incandescente é a mesma coisa, ela esquenta um filamento, só que aquele filamento ele tem uma propriedade que ele emite luz quando ele esquenta. E aí a gente tem a luz incandescente. Essa daqui é a segunda lei de Ohm, tá? É o cálculo da resistência, mas a gente não precisa usar ela, por exemplo, para calcular a primeira. A gente vai fazer exercício, vocês vão ver. Mas ela relaciona a resistividade do material, a resistência do material, de um fio, por exemplo, com a área e o tamanho do fio. Então, isso tem a ver também, né? Se você pega um fio muito grande, um fio muito pequeno, ele vai influenciar, né? Por exemplo, o chuveiro. Talvez se você colocar uma resistência muito curta, vai queimar a resistência. Então, tem a ver. Ou se ela é muito grossa, muito fina. Então, é isso que a gente nos exercícios já vai entender um pouco mais. Aí eu coloquei aqui uma coisa interessante. Aqui eu coloquei a resistividade da água, que é essa terceira coluna aqui. É engraçado que a água pura, que é a primeira aqui, ela tem bastante resistência, tá vendo? Ou seja, todo mundo acha que água é condutor de eletricidade, né? Mas, na verdade, ela pura, ela é bem pouco condutora. Ela é isolante, na verdade. Só que é difícil você achar água pura, né? Geralmente ela tem sais minerais. Aí, conforme você vai abaixando aqui, é a quantidade de sais minerais. Eu estou aumentando a quantidade de sais minerais. Aí chega lá embaixo, já está bem baixinha a resistitividade dela. Aí por isso que a maior parte da água, ela conduz eletricidade, né? Mas por quê? Porque tem sal mineral dentro. Ela em si,
Ela não é boa condutora de eletricidade. Então vamos lá, vamos fazer o dever. Alguém tem alguma dúvida? Creio que não. Também não. Tá. Então, ó, de novo, vou lá no equation. Então, a gente sabe que a fórmula é I é igual I é igual a V, que é a diferença de potencial, dividido pela resistência. Às vezes, eles chamam essa resistência de, quer dizer, essa voltagem de U. Então, alguns livros que vocês pegam vai estar, de vez de U, chama a diferença de potencial de U, mas é a mesma coisa, só muda símbolo, né? Então, olha essa questão. Um resistor tem 100 ohms. Então, ohms é a unidade de medida de resistência elétrica, tá? Que é essa letrinha grega aí que parece uma ferradura. É percorrido por uma corrente elétrica de 20 miliamperes. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a, ele quer então o V. Então vamos substituir lá. O que eu tenho? Que eu tenho o R e tenho o I. Ele quer saber o V. Então como que eu vou fazer? Eu vou isolar o V. Eu vou passar o R para o outro lado. Ele está dividindo, eu vou passar multiplicando. Então vai ficar V é igual a I vezes R. Tá? Aí agora eu substituo. Eu já tenho I, tenho R. Então o I, só que ó, o I ele deu em miliampere. O milho eu sei que é 10 elevado a menos 3. Então eu vou colocar 20. Desculpa. Que é igual a 20. Não sei porque não está digitando. Tá indo lá para o outro lado. Vou colocar do outro lado, mas tá no mesmo, tá, gente? Então, ó, vai ser I, que é 20, só que aí é miliamperes. Então tem que ser vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Isso vezes a resistência, que é 100. Tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora.
Ó, então, vou colocar 10 elevado a menos 3, que dá é 1 dividido por 100. Então, 1 dividido por 100 é 10 elevado a menos 3. Certo? Não, na verdade é 10 dividido por 1000. É isso mesmo. Então, isso aqui é 10 elevado a menos 3, que é aquele miliampere. Isso vezes 20, 0,2 e vezes 100. Então, deu 20 volts. Né? Isso aqui é igual a 20 volts. Então, a gente descobriu a DDP. Então, eu só substituí ali, né? Isolei a que eu queria DDP, isolei. Aí a única dificuldade que poderia ter aí é esse mili, né? Porque aí teria que substituir pelo, pelo 10 elevado a menos 3. Tá? Então, olha só. Esse daqui é a mesma coisa. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, estabelece-se uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, aqui ele quer saber a resistência. Então, de novo. I é igual a V dividido por R. Agora ele quer a resistência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o R para o outro lado e vou passar o I para o outro lado, para o lado do V. Então, o R sobe multiplicando e o I desce dividindo. Então, vai ficar R é igual a V dividido por I, que é igual, aí eu tenho o V, que é 50, e o I, que é a corrente elétrica, que é 5. Então, 50 dividido por 5 vai dar 10. Né? 10 o quê? Ohm. Tá? Então, é 10 ohms aqui. Assim que escreve ohm. Essa daqui, ela só é um pouquinho complicada, mas é a mesma coisa. Ó. Ele deu lá uma diferença de potencial. Ela deu uma diferença de potencial que é P e Q. Né? Então, ali, o P e Q é o quê? São dois pontos do fio e tem um resistor no meio. Então, ele deu esse resistor é 40. A diferença de potencial ele deu que é 200. E aí ele quer saber qual que é o I1 e qual que é o I2. Como que eu vou fazer isso? Eu descobri o I total ali, que é só essa conta aí que a gente acabou de fazer, eu descobri o I. E aí eu sei que o I, antes de chegar naquele fio, ele estava dividido em 2. Então, aí ele fala no enunciado que o I2 e o I1 excede em uma unidade o triplo da intensidade do I2. Então, ele está falando que o I1 é maior 3 vezes do que o I2. Quer dizer, transcende em uma unidade o triplo. Então, ele é o triplo mais 1. Então, quando eu descobri o I aqui, é só eu vou fazer a formulinha aqui. Aí eu vou descobrir o I. E aí, depois, quando eu descobrir o I, é só eu fazer essa conta aqui. O I1 igual ao I2 vezes 3 mais 1, que vai dar o total, né? Aí o I1 mais I2 dá a resistência que eu vou descobrir aqui. E aí eu consigo descobrir quem é o I2 e o I1.
Eu coloquei mais algumas aqui. Essa última, só para a gente que é da segunda lei de Ohm, para a gente terminar. Essa daqui, olha como que é. Um cabo feito de cobre possui área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Então, ele já está falando da segunda lei de Ohm, que associa o quê? O tamanho do fio aí ele está falando. Então, ele está falando que a área é 10 milímetros quadrados. E falou que a resistividade do fio é 2,1 vezes 10 a menos ohm vezes milímetro quadrado dividido por metro. Aí é uma unidade de medida feia, porque resistividade é isso mesmo. Mas, por quê? Porque aí a gente consegue calcular a resistência do fio, o R. Aí com essa resistência, por exemplo, a gente consegue calcular os exercícios todos anteriores. Aqueles anteriores, ele já dava a resistência, que é a primeira lei de Ohm. Ele dá a corrente, a voltagem e a resistência. Ele já dá a resistência. Aqui é a segunda lei de Ohm, que é para calcular a resistência do próprio material. Então, geralmente assim, eles dão, por exemplo, dois materiais. E aí você compara, qual que tem a resistência maior? Aí é a resistência em si, não tem a ver aí com a corrente, com a voltagem, que como que calcula? Com aquela fórmula lá, que é a segunda lei de Ohm. Então, a resistência, ela é a resistividade, que é essa letrinha grega aqui, vezes o comprimento de fio, do fio dividido pela área. E aí é só a gente colocar lá. Então ele deu a resistitividade, 2,1 vezes 10 a menos 2, deu o comprimento em metros e deu a área, 10 milímetros quadrados. E aí calculou, deu no final aqui, 1,05 vezes 10 elevado ao quadrado ohm. Aí aqui é a resistência. Aí daqui, por exemplo, eu poderia fazer um outro exercício. Falar assim, se eu pegasse esse fio e colocasse numa tomada de 220 volts, qual seria a corrente elétrica? Aí era só vocês pegar esse R aqui, colocar naquela formulinha junto com a voltagem, que é 220 volts, é só dividir 220 volts por R, né? Que é essa daqui. Aí vocês teriam a corrente elétrica. Tá? Eu vi que a outra professora já colocou o link lá no WhatsApp da próxima aula. Então vou finalizar aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Eletricidade é bem legal de estudar até. Sim, e tem bastante coisa. Tem depois lei de Coulomb. Isso aqui é importante vocês também treinarem, que cai bastante, e é um pouquinho chato. Mas se vocês começarem a prestar atenção, dá para aprender que é a associação de resistor, sabe? Em série, paralelo. Nossa, eu nunca nem vi o que é isso daí. Eu acho que eu estudei o básico mesmo. Eu acho que a gente chegou até a estudar, tipo, para poder calcular a intensidade de corrente elétrica, mas acho que nisso a gente já parou já. Então, tem umas associações que eles fazem um circuito, né, e coloca dois resistores, um em série com o outro. Aí você tem que calcular o resistor equivalente, aí depois calcular qual que é a corrente que está ali. Enfim, tem bastante coisa da área de eletricidade. Mas tá bom, então. Obrigado, tá bom? Boa aula aí, a próxima aula. Tá bom, professor, obrigada. Até a próxima. Na verdade, é a última aula, né, Legal. professor? Obrigada por todas as aulas, viu? Obrigado eu pela atenção. Bom, foi muito bom. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.